Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a quem seja o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 13. A bendita palavra do Senhor diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradas e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará-se destruída. Como terebinto e como orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a graça do Senhor. Oremos. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. E nós somos gratos por esse texto tão precioso que acabamos de ler, onde o Senhor se revela e mostra a sua glória para Isaías e também para nós. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a compreender as verdades profundas desse texto e nos ajude a aplicá-las em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você já disse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim? Em algum momento da sua existência, da sua vida, você já repetiu ou disse na sua mente essa frase ao Senhor? A resposta a essa pergunta, ou talvez a ausência dela em nossas vidas, significam 2 coisas. Ou que você, de fato, não é um cristão verdadeiro, então você não tem nenhuma preocupação em viver para a glória de Deus, ou você é um cristão que ainda não compreendeu a dimensão de viver para Cristo. Se nós nunca proferimos essas palavras, isso significa que o nosso estado espiritual é gravíssimo. E nesse texto aqui no capítulo 6, esse texto maravilhoso, esse texto de comissionamento de Isaías, ele serve como uma espécie de guia divino, como um mapa espiritual. Um mapa de quê?
Um mapa que nos mostra o caminho para nos tornarmos pessoas que Deus pode verdadeiramente usar para a sua glória. Existe um típico específico de pessoas que Deus usa para a sua glória. E essas pessoas são essas que trilham esse caminho que Isaías trilhou. Você é alguém que Deus pode usar? Você é alguém que pode dizer que é um canal de Deus para abençoar outras pessoas? Esse texto nos ajuda exatamente a responder essa pergunta. Nesse texto nós vemos como Isaías tem um encontro transformador com Deus, com Deus vivo e entronizado. E a partir desse encontro, Isaías finalmente torna-se alguém que Deus vai usar para a sua obra. Deus nunca vai usar ninguém, nem nas coisas grandes, nem nas pequenas, pessoas que não experimentem, em certa medida, isso que Isaías experimentou. João nos ajuda a compreender melhor esse texto, quando ele diz, no capítulo 12, no versículo 45, ele diz que Isaías viu a glória de Cristo. Portanto, nesse texto, Isaías não tem apenas uma visão de um Deus, mas é a visão de um Deus trino. E essa visão que ele tem de Deus aqui muda tudo. Porque ninguém que tem uma visão desse Deus entronizado fica sem mudança. Se Isaías foi transformado para ser usado, tudo pode mudar também nessa noite, se você contemplar a majestade de Deus e se você for transformado por esse Deus. Repetindo a pergunta, você é alguém que Deus pode usar? Apenas aqueles que experimentam a experiência de Isaías podem verdadeiramente ser usados por Deus. E que experiência foi essa? Vamos analisar o nosso texto. Primeiro vamos pensar no contexto geral onde ele está inserido. Esse texto, capítulo 6, está, obviamente, no livro de Isaías, um profeta que viveu no século VIII a.C., que foi chamado para pregar em um momento de declínio e grande apostasia espiritual. Sobretudo um momento de grande idolatria. Isaías, então, é chamado para trazer uma mensagem de juízo, mas também de esperança. É um livro onde nós vamos encontrar várias profecias messiânicas. Por isso que alguns chamam Isaías o Evangelho do Antigo Testamento. Obviamente o Evangelho está em cada página do Antigo Testamento. Mas talvez por anunciar de forma tão específica tantas profecias, ele é chamado assim. E o livro de Isaías é interessante porque do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vamos ter o início do ministério de Isaías e vamos ter também uma descrição da falha espiritual do povo de Deus. No capítulo 2, versículo 5, o profeta apela a eles e diz o seguinte: ó casa de Jacó, venham, andemos na luz do Senhor. Ele então começa a denunciar o pecado do povo, ele começa a denunciar o culto falso do povo, como eles iam e ofereciam aqueles cultos e os sacrifícios, mas nada era verdadeiro, nada era do coração, tudo era falso, até a religiosidade deles. E ele então começa a conclamar o povo. E o capítulo 5 é importante, porque é dentro desse contexto de vários ais contra o povo. O ai, na verdade, é uma espécie de lamento contra o estado espiritual do povo. Nós vamos encontrar no capítulo 5, do versículo 18 em diante, vários ais contra aquele povo. O capítulo 5, no versículo 30, termina de forma desoladora. Observe como termina o versículo 30, diz assim: bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e a angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. A visão de Isaías é de total trevas, mesmo no meio de um povo que foi chamado para servir a Deus. Capítulo 1 até o capítulo 5 vai terminar de forma desoladora. E aí finalmente nós chegamos no capítulo 6,
que vai funcionar no livro como um capítulo de transição, onde nós vamos ter essa visão maravilhosa, majestosa da glória de Deus. O capítulo 6 é importante porque, de alguma forma, vai ser e vai mostrar um novo aspecto de quem Deus é para Isaías, e de alguma forma é uma espécie de novo recomeço. Mas o que é que nós estamos lendo aqui no capítulo 6? Essa é uma pergunta importante. Bom, alguns dizem que aqui foi o comissionamento de Isaías. Mas se foi o comissionamento, isso significa que ele está fora de contexto, porque o capítulo 1 ao 5 já mostra Isaías pregando. Então, alguns dizem que, na verdade, aqui não é o comissionamento de Isaías para ser um profeta, mas um recomissionamento. Outros dizem que não, que ainda que ele comece a pregar, chamado por Deus a palavra, mas aqui no capítulo 6, de fato, é o momento, é o ápice, onde ele formalmente é chamado para essa missão, a partir dessa visão da glória de Deus. Então, alguns estudiosos dizem assim, isso aqui é o comissionamento de Isaías, outros vão dizer, é o recomissionamento, ele já havia sido chamado, e a partir dessa visão, Deus está chamando ele novamente. Outros vão dizer que é uma técnica literária, que de alguma forma está em contraponto ao capítulo 1 e até o capítulo 5, que mostra essa degradação, e finalmente no capítulo 6, a luz de Deus, a glória de Deus vai se manifestar. Deus vai mostrar para Isaías quem ele era de fato. Ou talvez, como alguns entendem, aqui é o comissionamento, mas para algo muito mais profundo, para uma missão mais profunda. Ou seja, à medida que Isaías vai pregando e a sua missão vai se tornando mais difícil, no capítulo 6, Deus então comissiona e mostra quem ele é, e de alguma forma, através dessa profunda revelação divina, Deus está chamando ele para algo muito mais difícil e árduo que ele enfrentará. Talvez seja esse o ponto aqui. O que é que nós estamos lendo então no capítulo 6? Que tipo de gênero literário é esse? Que forma literária? Aqui nós temos uma visão teofânica, é o que nós chamamos de uma teofania, ou seja, uma teofania são alguns momentos onde Deus ele se revela em toda a sua glória, há uma aparição divina. Ou, como João de alguma forma nos ajuda a entender, talvez uma cristofania, ou uma trindadefonia. O certo é que nós temos essa visão gloriosa da majestade de Deus. É uma visão teofânica para um comissionamento. É isso que nós temos. Deus aparece a Isaías e de alguma forma está chamando ele, comissionando ele para algo glorioso, para pregar para aquele povo. O texto está dividido em 4 partes, muito claras. Primeiro, versículo 1 a 4, fala da morte do rei humano Uzias e a visão de um rei santo, Deus, versículo 1 a 4. Do versículo 5 a 7, nós temos o reconhecimento de pecado de Isaías e a purificação do profeta, versículos 5 a 7. Terceiro, nós temos uma mensagem incisiva para uma audiência insensível. Deus vocaciona ele para pregar uma mensagem incisiva para uma audiência insensível, versículo 8 a 10, que não vai ouvi-lo. E por último, versículo 11 a 13, nós temos a esperança em meio à destruição, onde Deus faz a promessa que no meio daquela geração que não ouvirá Isaías, haverá um remanescente fiel, um toco, pequeno grupo que vai ouvir. Então, são essas 4 partes. Qual a ideia central do texto, a tese, o argumento central, e que será também o tema do sermão? Aqui nós temos, meus irmãos, o chamado do profeta e sua humilde resposta, eis-me aqui. O chamado do profeta e a sua humilde resposta, eis-me aqui. E há 4 aspectos nesse texto que eu quero analisar com os irmãos. Primeiro, a visão, versículo 1 a 4, a morte do rei humano e a visão de um rei santo. Segundo, a purificação, é o reconhecimento do pecado pessoal de Isaías e a purificação do profeta, 5 a 7. Terceiro, a mensagem, ele vai ser comissionado
e ele vai responder dizendo: eis-me aqui, versículo 8 a 10. E por último, a esperança. Deus vai salvar a semente santa, versículo 11 a 13. Então nós temos essas 4 ideias: a visão, a purificação, a mensagem e a esperança. Vamos analisar em primeiro lugar a visão, versículo 1 a 4. Eu costumo dizer que se Isaías fosse uma sinfonia, seria uma sinfonia com 7 notas muito marcantes. E essa sinfonia começa com a primeira nota. Muitos de nós lembram daquele programa que existia na televisão, Qual é a Nota? E a primeira nota aqui é uma nota muito baixa. A primeira nota do livro trata a respeito de um rei que é morto, mostrando toda a fragilidade do poder humano. É assim que começa, no ano da morte do rei Uzias. É assim que Isaías começa. Ele começa o seu relato com uma observação, que é muito mais do que um marcador histórico. Obviamente nós sabemos que a morte do rei Uzias foi possivelmente no ano 740 a.C. Um momento que agora vai levar Israel para a crise, para a incerteza. No entanto, o objetivo principal de Isaías não é trazer uma data, não é um marcador cronológico apenas. O objetivo de Isaías é fazer um marcador teológico. No ano da morte do rei, naquele momento de desolação, ele vai ver o rei, o verdadeiro rei que é Deus. É esse marcador teológico importante que ele começa no capítulo 6. E o rei Uzias, meus irmãos, não foi qualquer rei. Se você ler e faça isso, o livro de Crônicas, no capítulo 26, você vai encontrar de forma detalhada como o seu reinado foi próspero. Ele reinou por cerca de 40 anos em Israel, um longo reinado. A sua fama se espalhou, a nação floresceu sob a sua liderança. Foi um rei maravilhoso, até que cometeu um erro terrível. O livro de Crônicas, no capítulo 26, versículo 16, vai dizer o erro dele. Diz assim: mas havendo-se tornado forte, seu coração se exaltou para a sua perdição. Se você ler comigo, e vamos dar uma lida rápida, e nós depois voltamos aqui para Isaías, segundo Crônicas, no capítulo 26, no versículo 16, nós vamos encontrar essa descrição. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Veja que loucura, ele se encheu, o coração dele se encheu de glória. E ele quis então fazer aquilo que só os sacerdotes faziam: oferecer sacrifício, entrar no templo. E o texto então nos diz que Azarias, o sacerdote Azarias, com 80 sacerdotes, versículo 17, resistem a ele com firmeza e diz: você não pode fazer isso. E o texto então mostra que ele, através desse ato de desobediência, ficou leproso. E vai morrer leproso. Ele queria sacrificar. O texto é muito claro. Ele queria queimar o incenso no altar. Isso é interessante com o capítulo 6 de Isaías. Porque é exatamente a brasa no altar que vem purificar Isaías. Aquele rei humano, através do seu orgulho, esse orgulho levou à desobediência e ele morreu de forma triste, leprosa. E aqui nós aprendemos uma máxima interessante: os melhores dos homens, no seu melhor, ainda são homens. Nós nunca podemos colocar a nossa esperança. Então, a morte do rei Uzias foi uma grande desolação para Israel, uma grande tristeza. É por isso que o Salmo 146 diz exatamente isso, que nós não devemos confiar em príncipes. A vida de Uzias começou tão bem, um homem temente a Deus, mas terminou de uma forma desastrosa. É assim que o livro de Isaías começa no capítulo 6 com essa visão, no ano da morte do rei Uzias. Começou bem,
terminou mal. Ele já não era mais o mesmo. Deixou que o poder se elevasse ao seu coração. E aqui é um parênteses, né? A vida de Uzias, que começa tão bem, termina em ruína. E de alguma forma a vida de muitas pessoas também é assim. É muito comum, às vezes, nós ouvimos alguém dizendo: aquela pessoa já não é mais a mesma. Eu lembro dos dias passados, mas agora ele está distante, ele está longe do Senhor. E a história do rei Uzias nos lembra exatamente disso. Desse perigo de elevarmos o nosso coração e nos afastarmos do Senhor. E é exatamente nesse momento de vácuo de poder, é nesse momento de profunda desolação que Deus intervém. Com a morte do rei terreno, agora o palco está montado para Isaías ter uma visão do verdadeiro rei, daquele que é eterno e soberano, cujo trono jamais ficará vago. E é por isso que ainda o versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Observe que no versículo 1 a palavra Senhor, na sua versão, tem apenas o S em letra maiúscula. Diferente, por exemplo, do versículo 3, onde a palavra Senhor está toda em letra maiúscula. E significa que foram usadas aqui duas palavras hebraicas distintas. A primeira, no versículo 1, é a palavra Adonai. A segunda, no versículo 3, é a palavra Yahvé ou Yahweh, que geralmente tem a ver com o Deus da aliança. Então, Adonai significa a ideia de alguém que é o Senhor, que é Rei absoluto. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu Adonai, o verdadeiro rei do universo, aquele que dominava sobre o povo, aquele que dominava sobre todas as coisas. E aqui nós temos a segunda nota musical. Aqui nós vemos um rei vivo e a majestade da sua santidade. É naquele momento de crise nacional que a primeira coisa que Isaías precisa não era de uma estratégia política ou uma palavra de conforto, de esperança humana, mas Deus compreende que Isaías precisava de uma confrontação avassaladora com a sua presença. Ele vai ser confrontado por Deus. É no ano da morte do rei Uzias que ele diz assim: eu vi quem era o rei de fato. Uzias está morto, o rei com todas as suas esperanças, mas finalmente eu vi o rei. Onde Isaías viu? Nós não sabemos essa visão, se foi no templo, talvez tenha sido no templo. Ele não descreve onde foi a visão, mas ele diz que viu o Senhor. E ele vê o Senhor, o versículo 1 diz ainda, assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê a ideia de um Deus, e essa é a visão que Deus mostra a ele. Ele vê o trono de Deus. Ele vê o Adonai, o rei, aquele que governa sobre Israel, sobre as nações, sobre o universo. E as suas abas, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, a presença desse Deus que é eterno está profundamente conectado com o templo, onde Deus escolhe para ser de alguma forma o seu lugar. Deus estava ali, uma visão gloriosa. A cena, meus irmãos, aqui é de majestade indescritível. E acima do trono, versículo 2 diz que existiam serafins. A palavra geralmente hebraica para serafim tem a ver com a ideia de brasa. E eles são seres celestiais, que geralmente são apresentados como estando próximos da glória e da majestade de Deus. E esses serafins, essa é a visão do trono de Deus, no versículo 2, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Há várias conjecturas sobre o significado dessas asas. Talvez a ideia de cobrir o rosto, cobrir os pés, signifique exatamente o reconhecimento da própria santidade de Deus. Até mesmo esses seres angelicais que nunca pecaram,
que não são pecadores como eu e você, até mesmo eles precisam reconhecer a santidade de Deus. Eles estão ali diante do trono de Deus, e como um coro sinfônico, o versículo 3 diz que eles clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. E agora eles vão usar o outro nome de Deus, é o Senhor dos Exércitos, o Deus da aliança, o Deus que luta pelo seu povo. Santo, 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 Santo. É o que nós chamamos aqui o trisságio. E é interessante que na língua hebraica, meus irmãos, a repetição é a forma mais elevada de ênfase. Quando você quer dar ênfase na língua hebraica, você sempre vai usar a repetição, como se fosse o superlativo. Nós vamos encontrar várias vezes, por exemplo, em Gênesis, quando Deus diz a Adão: essa árvore você não deve comer, porque se você comer, você certamente morrerá. Essa tradução, lá na língua hebraica, é você morrer, vai morrer. O nosso tradutor corretamente traduz: certamente morrerá. Mas essa repetição tripla, aliás, da santidade de Deus, é a única encontrada em toda a Escritura. Apenas para Deus será repetido 3 vezes. E a ênfase desses seres angelicais é dizer: Deus é santíssimo. Deus é santíssimo. É como se Deus estivesse se revelando a Isaías e dizendo: veja quem eu sou. Deus está mostrando toda a sua glória. Me veja de uma maneira que você nunca me viu antes, Isaías. Eu sou santíssimo. Mas o que significa a palavra santo? Essa é uma pergunta importante também. Frequentemente nós vamos encontrar definições de santidade ou de santo como significando separação. Uma coisa santa é uma coisa que é separada de outra. Em certo sentido, essa definição está correta. É a definição que nós muitas vezes usamos quando estamos estudando a Bíblia. Deus é totalmente outro, Ele é totalmente diferente de nós, não há nenhum pecado em Deus. Mas eu entendo que existe um significado mais profundo quando esse termo é atribuído a Deus. Pense comigo. Se Deus é eternamente santo, desde a eternidade, antes de criar qualquer coisa, Ele é santo, Ele é separado na eternidade de quê? Se você pensar em Deus lá na eternidade, Ele não era separado do pecado, não havia pecado ainda. Lá na eternidade, Deus não poderia ser separado das suas criaturas, não havia criaturas. Então me parece que a ideia de Deus como santo é muito mais profunda. Isso significa que lá na eternidade, a santidade da Trindade significa uma devoção mútua e perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós encontramos uma excelente definição de santidade. A santidade é, em sua essência, uma devoção completa. Essa devoção relacional e pactual que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de alguma forma, através dessa repetição, santo, 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 Deus está dizendo a Isaías: todos devem devoção a mim. Todos. A santidade de Deus, essa devoção mútua e perfeita trinitária, que agora está sendo revelada para Isaías. Isaías estava
sendo convocado não apenas para reconhecer a diferença de Deus. É claro que Ele é santo e, em certo sentido, Ele é diferente. Mas Isaías está sendo chamado para se render a Deus em profunda devoção. A revelação de Deus quer chamá-lo a contemplar quem Deus é, em toda a sua excelência e grandeza e beleza. E é por isso que nós temos que redescobrir, meus irmãos, essa é a base da verdadeira fé. Nós precisamos redescobrir a grandeza de Deus. Há um autor chamado David Wells, em seu livro Wasteland, ele diz o seguinte: o problema fundamental no mundo evangélico é que Deus repousa de forma muito inconsequente sobre sua igreja. Seu evangelho se tornou comum e seu Cristo simples demais. Muitas pessoas que vão a um culto e que dizem que são cristãos não compreendem quem Deus é. É por isso que Martinho Lutero, em um debate que tem com um teólogo católico chamado Erasmo de Roterdã, Lutero diz o seguinte, abre aspas: seu problema, Erasmo, é este: seu Deus é pequeno demais. Esse é um grande problema que nós temos. E uma máxima importante nós aprendemos aqui nesse verso: apenas uma visão grandiosa e bíblica de Deus serve como um pré-requisito para qualquer serviço espiritual autêntico. Ninguém pode servir a Deus, ninguém pode dizer eis-me aqui, ninguém pode fazer nada para Deus sem antes compreender quem Ele é. É isso que Isaías vai descobrir através dessa visão da santidade de Deus. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, mostrando esse senso profundo da glória de Deus. Isaías viu a glória da santidade de Deus. E o que ele disse? Nós vamos ao segundo movimento, a terceira nota. Aqui nós temos a purificação, o reconhecimento do pecado pessoal e a purificação do profeta. E a terceira nota é muito clara. Isaías tem uma visão do seu pecado pessoal e a necessidade de humildade. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: ai de mim. Eu não acredito que ele disse isso. Não dessa forma. Eu acredito que Isaías disse: ai de mim. Eu estou perdido. Ele havia visto a glória, a majestade de Deus de uma forma gloriosa. Nós vamos ver nas Escrituras muitas vezes Deus mostrar a sua santidade, muitas vezes através da sua justiça, do juízo de Deus. Nós vemos Deus julgando o pecado e nós vamos descobrindo que Deus é santo. Mas Isaías vê a santidade de Deus de uma forma total, completa, avassaladora. Ele diz: eu estou perdido. E veja o que ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, Deus da aliança. Meus irmãos, aqui nós temos um pregador, um profeta, que estava pregando a palavra desde o capítulo 1 até o capítulo 5, anunciando o evangelho àquele povo, anunciando a palavra de Deus, e ele mesmo está dizendo: meu lábio é impuro, meus lábios são impuros. Aqui nós vemos essa ironia profunda. A ferramenta primária do ministério de Isaías era pregar, era a sua boca. E é exatamente essa boca que ele identifica como estando contaminada na presença de Deus. Ele havia pronunciado vários ais, julgando a religiosidade vazia do povo, mas agora a santidade de Deus o força a se colocar ao lado do povo, não acima dele. Agora ele precisa reconhecer a sua própria impureza. Ele se torna o que nós podemos chamar um pecador solidário.
Ele diz: meus lábios são impuros. Impuros. Às vezes nós sempre olhamos a pecaminosidade de alguém e como alguém está vivendo distante de Deus. Mas diante de um Deus santo e perfeito, meus irmãos, nós, pastores, pregadores da palavra, somos os primeiros a dizer: impuro, impuro, eu sou impuro. Meus lábios são impuros. Aqui nós vemos Isaías sendo destroçado pela santidade de Deus. E aqui nós vemos a humildade dele, o seu reconhecimento. Após ser desmantelado pela visão da santidade de Deus e confessar sua própria pecaminosidade, Isaías estava pela primeira vez verdadeiramente pronto para receber a graça purificadora de Deus e ser comissionado. Apenas aqueles que experimentam isso, esse profundo senso da glória de Deus e da sua pecaminosidade, apenas eles entendem o valor da graça. Ele diz: meus olhos viram o Rei, eu estou perdido. E o texto então continua. E aqui nós temos a quarta nota, que é essa purificação pela graça. E a purificação pela graça, ela é confrontadora. O texto nos diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Qual foi a resposta de Deus e daqueles seres angelicais que estão ali, reconhecendo que Isaías estava ali sujo aos olhos de um Deus puro e santo? Ele precisava de graça purificadora. O texto nos diz então que esse serafim voa até ali, não com espada de juízo, mas com a brasa viva que tira do altar do sacrifício. E de forma maravilhosa, simbólica, isso nos faz lembrar que, por um lado, Uzias tenta ele mesmo ser o sacerdote, fazer o sacrifício, mas agora um ser angelical vai tirar. E geralmente quando nós pensamos no lugar de sacrifício, a nossa imagem vem muito com aquelas fotos que nós vemos dos sacerdotes e aquele fogaréu que existia no tabernáculo, depois no templo, tudo muito limpo, mas essa não era a imagem. Se você chegasse no templo, você ia sentir exatamente aquele cheiro de sangue, animais mortos, as moscas e insetos voando, aquele senso de carnificina terrível, que mostrava o juízo de Deus para com o pecador, que apontava aquilo que ia acontecer com o substituto Jesus Cristo. E aqueles animais eram colocados e queimados ali no altar, simbolizando a substituição. Deus estava perdoando o pecado. E daquele altar, aquele fogo que poderia ser o sinal do juízo de Deus, queimando os sacrifícios, na mão do serafim se torna um instrumento de graça para trazer perdão a Isaías. O toque da brasa em seus lábios não é um castigo, mas um ato de purificação. Eis que isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, o teu pecado foi expiado, perdoado, resolvido. Somente após ser confrontado com a majestade de Deus,
quebrado por sua própria pecaminosidade, purificado pela sua graça, é que Isaías está pronto para ouvir a pergunta que vai definir o seu destino. A pergunta que vai definir o seu destino, que começa aí no versículo 8. A mensagem, o seu comissionamento e a resposta dele. E aqui nós temos a quinta nota. O comissionamento incondicional e a resposta de Isaías. Veja o que o texto nos diz. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Observe que na língua hebraica, como também em português, nós temos a primeira pessoa do plural. Isso pode significar duas coisas, como aparece também em alguns textos de Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem. Alguns falam, e essa é uma possibilidade, que são textos que de alguma forma já apontavam Deus como um ser triuno. Outros entendem como sendo Deus falando dentro daquela assembleia celestial onde existiam anjos, e Deus então está falando e usando o plural. E a pergunta de Deus é muito clara. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Observe que, mais uma vez, o Senhor está em letra apenas com S minúsculo, ou seja, agora esse Deus que é rei. Isaías percebe que esse Deus que é rei, que governa todas as coisas, agora vai, como rei, fazer uma pergunta a ele. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai por nós? Isso não é maravilhoso? O Deus soberano, o Rei do universo, que não precisa de nada nem de ninguém, Ele nos escolhe e nos inclui na sua obra nesse mundo. A quem eu enviarei? É como se Deus estivesse procurando voluntários. E eu tenho pensado muito nessa pergunta que Deus faz aqui, Isaías, e no meu entendimento, essa pergunta, ela tem um sentido um tanto suplicante, Deus dizendo assim, a quem eu vou enviar? Quem vai? Quem vai pregar para esse povo? Quem vai por nós? Aqui Deus revela o seu coração, não como um ditador, mas como um pai que anseia. Como um rei que quer enviar súditos para anunciar a sua mensagem ao seu povo. O Deus pactual, como se revela aqui. E a resposta de Isaías é notável. Ele diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. Que resposta maravilhosa. Isaías não diz, para onde, Senhor? Quais serão as condições? Quais são os termos? Ele não negocia os termos de seu serviço. Por quê? Porque quando se vê o rei, quando se contempla a sua glória, meus irmãos, a única resposta lógica e possível é essa lealdade incondicional. Você diz, eu estou aqui, Senhor. Me envia. Eu sou impuro, os meus lábios são impuros, mas eu estou aqui. Você não impõe condições a Deus. Você diz, eis-me aqui. E Deus então vai dizer a ele para onde ele vai. Deus diz, vai, diz a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos, feche os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Deus diz, eu vou te enviar para um povo, mas eles não vão te ouvir. Eles vão tornar a sua vida miserável, Isaías. Eles vão oprimir você, eles vão te desprezar. Porque eles são iguais aos ídolos que eles adoram.
É por isso que Deus descreve essa condição. Observe o que o texto diz: eles são insensíveis, eles têm ouvidos, mas eles não enxergam, mas eles não o escutam, aliás. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles não entendem, eles são iguais aos ídolos que eles adoram, porque à medida que você se aproxima dos ídolos, você se torna exatamente como eles. Quando ele viu o rei, a sua resposta foi sim. Mas o que é que Deus está dizendo a Isaías? Aqui nós temos que compreender esse texto à luz da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Na luz da soberania de Deus, Deus de fato estava endurecendo Israel. Aquela nação seria punida pelo seu pecado, pela sua rebelião contra Deus. E nós vemos essa soberania de Deus várias vezes. Esse texto, de alguma forma, ecoa Deuteronômio capítulo 29, um texto bem semelhante também, se você voltar um pouco em Deuteronômio capítulo 29, vamos ver alguns textos para entendermos melhor. Mas aqui em Deuteronômio 29, Moisés falando, a partir do versículo 2, para Israel, diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó, e a todos os seus céus e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, sinais e grandes maravilhas. Veja o versículo 4. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. De alguma forma, essa ideia de endurecimento tem a ver com a soberania de Deus, mas tem a ver também com a própria maldade e responsabilidade humana em se endurecer contra Deus. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos, se você for para Romanos, por favor, faça isso. No capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobrarem joelhos diante de Baal. Assim, pois, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos? Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureça os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Por um lado, o endurecimento de Israel tem a ver com os propósitos soberanos de Deus, mas por outro lado tem a ver, obviamente, com o próprio endurecimento do coração humano. Esse mistério da soberania de Deus, da responsabilidade humana. Mas o texto aqui vai mostrar essa ideia da eleição da graça. Deus, no meio daquele Israel étnico endurecido, Deus vai anunciar a Isaías o toco, um remanescente fiel. E é isso, voltando lá para Isaías, que o texto, é dessa forma que o texto termina. No versículo 11 nós temos a esperança. Isaías então pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou pregar e eles não vão ouvir? Deus diz: até eu destruir tudo. Até eu trazer punição a esse povo rebelde. Mas Deus faz um anúncio aqui maravilhoso a Isaías. Ele diz assim, lá no final do versículo 13: como terebinte e como um carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco.
assim a santa semente é o seu toco. Existia um grupo de crentes, de fiéis, aqueles que Paulo chamam os eleitos de Deus, aqueles que Elias achou que estava sozinho, e Deus disse assim: tem mais 7.000 ainda, que não dobraram o joelho a Baal. Deus faz essa promessa maravilhosa que no meio do juízo que Ele traria sobre o seu povo, a sua mensagem de Isaías seria uma mensagem de juízo, e quando o povo visse, eles iam rejeitar, mas no meio daquela rejeição, haveria um remanescente fiel, uma semente santa. É quando você corta uma árvore, você não vê nada, mas existe um toco, uma semente que vai crescendo, um novo Israel. Deus estaria fazendo isso. E essa é a sexta nota. Um remanescente fiel vai ouvir você, Isaías. Há uma semente santa. Então você vai trabalhar e vai ver pouco sucesso. Mas sempre existem os poucos. Será que hoje é diferente, irmãos? Não é isso que Jesus ensina? O caminho é apertado e são poucos os que entram por ele. Mas qual é a sétima nota? A sétima nota é a nota mais maravilhosa dessa visão. Porque é uma pergunta que é feita aqui, no versículo 8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Veja a linguagem plural. Quem vai? Isaías diz, eu vou. Mas se você avançar um pouco no capítulo 9, a partir do versículo 21, versículo 1, aliás, você vai encontrar uma outra pessoa que Deus enviará. O texto diz o seguinte, Isaías 9:1, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridade. Lembra a ideia de trevas? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a terra com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão pasto do fogo. Agora veja o versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você prestou atenção no versículo 6? Você prestou atenção que ele está no plural também? Há uma pergunta no capítulo 6, a quem eu enviarei? A quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? E agora Deus, de forma plural, está dizendo, o menino se nos deu. Essa é a sétima nota, aquele Deus que estava no trono, que João diz que viu a sua glória, esse Deus se faria carne. O Rei eterno Adonai seria dado. E nasceria o Deus Filho como um menino. É a mesma voz no plural. O menino se nos deu. E lá no capítulo 11 nós vamos encontrar de forma maravilhosa, no versículo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Daquele toco que Deus estaria recomeçando, daquele povo viria um glorioso descendente, o próprio Filho de Deus.
E é por isso que João, no capítulo 12, versículo 14, versículo 41, aliás, diz que João viu a sua glória. E essa é a glória, esse Deus eterno, poderoso, Rei sobre todas as coisas. Ele envia Isaías para pregar e anunciar o Evangelho. E Isaías diz: eis-me aqui. Mas essa Trindade Santa enviaria um menino, um Salvador, que diria: eis-me aqui, que renunciaria toda a sua glória, para trazer o Evangelho e salvação a pecadores. Ele viria da descendência de Davi. A Trindade nos daria o Deus Filho. Ele é o toco que vem de Jessé. Ele é aquele que Isaías 53 diz que seria morto na cruz do Calvário, que como ovelha seria sacrificado. Não apenas seria alguém que proclamaria a mensagem do reino, mas morreria para instaurar esse verdadeiro reino de Deus. E ali na cruz do Calvário, meus irmãos, nós vemos toda a santidade de Deus. Nós vemos todo o vislumbre de quem Deus é. E todo pecador que olha para a cruz do Calvário diz para si mesmo: impuro, impuro, impuro. Todos nós somos impuros. Ali nós vemos Deus matar o seu Filho Jesus, que seria luz para os gentios, luz para aqueles que estão em trevas. Ele iria morrer, ressuscitar, ia subir aos céus. E é maravilhoso que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, há uma repetição da visão do trono de Deus, em Isaías, o mesmo de Isaías capítulo 6. Se você abrir rapidamente em Apocalipse, aliás, capítulo 4, nós vamos encontrar essa mesma visão. O capítulo 4 mostra o trono de Deus. E a mensagem no versículo 8 é o seguinte: os 4 seres viventes têm cada um deles respectivamente 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e de vir. Mas no capítulo 5, no versículo 6, diz que naquele trono de Deus, diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E esse cordeiro está sendo adorado, digno de tomar o livro, de abrir os selos. Vocês percebem, meus irmãos, aquela visão que Isaías viu do trono de Deus? Aquele trono não é mais o mesmo, não seria mais o mesmo. Isaías vê esse Deus triuno, mas não existia ainda naquele trono um Deus homem. Mas agora, depois da encarnação de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, há uma mudança no próprio trono de Deus, há uma mudança no céu, porque agora há um Deus homem. Há um mediador que intercede por nós. E esse mesmo Jesus que vem para nos dar vida, para nos comprar, para que eu e você digam: eis-me aqui. Esse Jesus que vem nos ensinar o custo do discipulado. E o custo do discipulado para Jesus era muito simples. O eis-me aqui que Jesus quer de mim e de você não é um eis-me aqui mais ou menos. Nós vemos isso, por exemplo, em Lucas, no capítulo 14, aliás, quando aquelas grandes multidões seguem Jesus e Jesus se vira para elas assim: quem quiser me seguir, tem que tomar a sua cruz, tem que amar acima do pai, da mãe, da esposa, dos filhos e da própria vida. É tudo ou nada. Quando se diz eis-me aqui, é tudo ou nada. Você coloca a sua vida inteiramente nas mãos desse Rei Jesus. Se você quer pertencer a mim, Jesus, em outra
De outra forma, está dizendo ali aos seus discípulos: você tem que entender, é tudo ou nada. Ou eu sou o seu tudo, ou eu não significo nada para você. Quando nós lemos a história de muitos missionários, como por exemplo John Gibson Patton, eu gosto muito de ler a biografia de missionários, M. Carmichael, Henry Martyn. Geralmente nós achamos que esses homens eles tinham uma espécie de vocação especial, como se fossem super crentes com superpoderes. Não. A vocação deles não era diferente. A diferença é que eles disseram: eis-me aqui. Esse é o chamado que nós também somos chamados nessa noite a responder. Um chamado radical ao discipulado para todos aqueles que seguem Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Obviamente esse eis-me aqui tem um sentido profético, no sentido de que Isaías era um profeta chamado por Deus, como na Nova Aliança nós vamos ter os ministros da palavra que são chamados para pregar o Evangelho. Mas há um sentido também onde todo cristão é chamado para testemunhar Jesus Cristo, você. E todos nós somos chamados a dizer exatamente: Senhor, eu estou aqui, me envia a mim, para que eu possa testemunhar de Jesus nesse mundo. Sabendo que muitos não ouvirão, mas o remanescente fiel, ele vai ouvir, os eleitos vão ouvir. E a mensagem, meus irmãos, e as aplicações desse texto são muito claras e óbvias. Apenas aqueles que experimentam a santidade de Deus e o triunfo da graça sobre as suas falhas, somente esses podem ser usados por Deus. Deus não usa os grandes talentos, mas pessoas que dizem: eis-me aqui, que sabem que são pecadores, mas que se colocam diante do Senhor. Apenas aqueles que têm uma visão desse Rei Santo e que são desmantelados pela sua presença e sentem o peso do seu pecado, entendem a linguagem da graça. A graça é quando você olha para a cruz e se sente um porco imundo. Mas você sabe que é um Salvador glorioso que morreu por você. É quando você olha para esse rei e se sente pequeno. Eu gosto muito quando, como o apóstolo Paulo se autodescreve. E a vida de Paulo foi exatamente isso. O primeiro, ele tem aquele encontro glorioso com Cristo. Cristo aparece a ele. E lá em Atos 22 ele vai fazer uma pergunta fundamental: Senhor, o que é que eu faço agora? Tudo está errado na minha vida, o que é que eu faço? Mas em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz uma coisa maravilhosa. E estou caminhando para o final, mas veja comigo esse texto de Efésios, veja como Paulo se autodescreve em Efésios, no capítulo 3, versículo 8. Nós vemos em uma sociedade onde as pessoas valorizam muito o ser grande, você tem um grande conceito de si mesmo, e Paulo diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Preste atenção nessa frase, o menor de todos. Essa frase, essa palavra que Paulo usa aqui, é uma palavra que os tradutores têm muita dificuldade de traduzir, essa palavrinha menor. Porque Paulo, ao que tudo indica, ele inventa uma palavra. Paulo cria uma palavra que não existe no grego. A palavra elechistoteros, que significa algo como menoríssimo. É como se Paulo não encontrasse nenhuma definição para se autodescrever. Ele então, quando vai se comparar com os outros irmãos da igreja, ele vai usar toda a sua habilidade.
e vai escrever essa gramática incorreta, à luz do grego da época, para dizer: eu sou menoríssimo. Eu sou o menoríssimo de todos os santos. Mas me foi dada a graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou como ele diz em 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal dos pecadores. Porque quanto mais perto nós estamos da luz de Deus, mais claramente nós vamos descobrindo a nossa escuridão e quem nós somos. Apenas aqueles, meus irmãos, e eu quero concluir lembrando isso, que têm essa percepção da incapacidade para realizar essa dura missão, de ser testemunha nesse mundo incrédulo, podem realizar essa obra de forma humilde. Como dizia o Ryan McShane, não são os grandes talentos que Deus abençoa, mas aqueles que se parecem com Cristo. Aqueles que dizem, como o próprio Salvador disse: eu vou morrer. E nós somos chamados a seguir por esse caminho. Você é alguém que Deus pode usar? Você já disse: eis-me aqui, Senhor. Para ser usado, você precisa ver Deus como Ele é. Para ser usado, você precisa ver a si mesmo como você é. Para ser usado, você precisa aceitar essa purificação da graça de Deus. Para ser usado, a sua resposta tem que ser essa: eis-me aqui, Senhor. Em cada momento da nossa vida. Nós temos que deixar de pensar tanto em nós mesmos e pensar em nossa missão e no reino de Deus. Eu estou aqui, Senhor. Para ser usado, você precisa confiar no poder de Deus para testemunhar de que sempre haverá um remanescente fiel. Há quanto tempo você não diz: eis-me aqui, Senhor? Talvez seja nessa noite que você precise dizer isso. Se você está aqui, está distante do Senhor, se você tem vivido uma vida miserável, se você se vê como o pior dos pecadores, impuros, ou se você nem mesmo sente isso, está na hora de você contemplar um Deus santo, que se revela a Isaías e que se revela na cruz do Calvário. Um Deus santíssimo, para que através da glória e da majestade de Cristo, como um antigo autor puritano dizia, a glória de Cristo, que ela coma as nossas imundícies, e que ela coma as imundícies do seu coração, e que leve você ao arrependimento sincero nessa noite, a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso Te servir. Se você está longe do Senhor, se a sua vida espiritual está um desastre, essa é a noite de você dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. E a minha oração é que você diga isso nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus bendito, louvado e exaltado seja o Teu nome. Tu és um Deus santo, fiel e glorioso, e não há outro como o Senhor. E diante da Tua glória e da Tua majestade, todos nós nos envergonhamos, Senhor. Diante da Tua santidade, nós curvamos a nossa cabeça, vestimos pano de saco e cinzas na cabeça. Batemos no peito como aquele publicano que não ousava olhar para o céu e dizer: ser propício a mim, pecador. Quanta impureza há em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. E a nossa oração é que o Senhor esteja fazendo isso, nos purificando, purificando nosso coração, a nossa mente, nos lembrando da graça do Senhor, nos quebrantando verdadeiramente, nos fazendo repensar em nosso chamado, em nossa vocação, para que possamos mais uma vez dizer:
Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.